A paz do Senhor, crianças, que saudade de vocês. Vocês estavam com saudade de mim, da tia Thalita? Que saudade de vocês. Vamos começar mais uma aula? Hoje é a lição de número 3, a história sobre alguns peixes. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Vamos lá. Papai do céu e querido Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de aprender a tua palavra. Fica conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que possamos receber a sua palavra no nosso coração. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, como foi a semana de vocês? Foi boa? Graças a Deus. A primeira coisa que a gente vai fazer logo, para não demorar, é a leitura da palavra. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram em Mateus, capítulo 13, a gente vai ler do 47 ao 52. Mateus, capítulo 13, do 47 ao 52. Vocês querem um tempinho para procurar? Vamos lá, então? Encontraram? Muito bem. Mateus, capítulo 13, do 47 ao 52. Vamos ler a palavra de Deus com calma, para a gente entender o que a gente está lendo, tá bom? Vão lendo e vão procurando entender. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, os maus. E ali haverá choro e ranger de dentes. Entende todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Era Jesus perguntando aos discípulos. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Então, a gente já pode perceber o que a nossa lição vai falar de hoje, o que a nossa história vai falar de hoje. É sobre aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. E que Jesus utilizou uma comparação para contar essa história, né? Ele utilizou a comparação dos peixes, os peixes dentro da rede. Então, crianças, vamos aprender o nosso versículo de hoje. Vocês querem aprender? Vamos lá para nossa memória em ação, aprender o versículo de hoje. O versículo de hoje, ele está em 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, parte B, que diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Para ficar mais fácil, a gente fala assim: o Senhor conhece aqueles que são dele. Que versículo fácil! Versículo muito fácil. Versículo muito fácil. Então, vamos lá aprender? O Senhor conhece aqueles que são dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, parte B. Muito bem. Eu vou colocar alguns quadrinhos aqui na tela e eu vou liberando o versículo, tá bom? Pra gente aprender o versículo. Não é difícil, não. E aí, a gente vai aprender o nosso versículo, tá bom? Memorizar. Eu vou colocar aqui. Primeiro, repita com a tia. O Senhor conhece aqueles que são dele. 2 Timóteo 2, 19, parte B. Então, vamos lá. Vou colocar aqui os quadrinhos e eu vou tocar na tela. Quando eu tocar, onde eu tocar,
você vai ter que dizer, vai ter que completar o versículo inteiro. Eu vou soltar uma palavra e você continua. Eu vou soltar a segunda e você continua, tá bom? Vamos lá, vou tocar aqui, ó. Toquei. O Senhor completem. Vou tocar mais uma. O Senhor conhece. Posso tocar mais uma? Mais uma. O Senhor conhece aqueles. Mais um. O Senhor conhece aqueles que são dele. Vamos completo? O Senhor conhece aqueles que são dele. Muito bem! Aprendeu, memorizou. Muito bem. 1 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, parte B. Aprendeu. Vamos para a história? Então, crianças, de novo, novamente, mais uma vez, Jesus Cristo, ele se aproximou dos seus discípulos a fim de lhe contar uma história. Essa história, ela tinha um propósito, que era mostrar a verdade acerca do que vai acontecer das pessoas que serão salvas e as pessoas que ficarão fora do reino de Deus, viu? Essa história, ela tinha esse propósito. Então, Jesus, mais uma vez, ele utilizou o método da comparação. Ele contou essa história usando o método comparativo. Como assim, tia? Ele resolveu pegar uma coisa que acontecia diariamente na vida dos discípulos para contar essa história. E o que alguém aqui sabe o que mais os discípulos faziam antes de seguir a Jesus? Os discípulos pescavam. Isso mesmo. Ele utilizou a pesca para contar essa história. Então ele começou a falar: o reino de Deus é semelhante a uma rede que os pescadores lançaram em um lago. Depois que esta está cheia de peixe, eles puxam para a beira da praia e começam a separar os peixes que nela foram recolhidos. E aí, nessa mesma rede de peixe, vem peixe de toda espécie, né? Vem peixe de todo tamanho, de toda espécie. Só que os discípulos, eles tinham que separar esses peixes. Eles não poderiam levar todos os peixes para casa, não. Porque nem todo peixe estava bom para ser consumido. Não é assim que acontece? Ninguém que viu o papai chegar com um peixe ruim em casa que trouxe do mercado. Por quê? Porque os pescadores, eles vão vender os peixes, os melhores peixes. Tia, mas o que acontece então com os melhores peixes? O Jesus diz que os pescadores, eles pegam os melhores peixes e colocam dentro do cesto. Mas, tia, e quanto aos peixes que não servem para nada? Esses peixes que não servem para nada, Jesus disse que eles são lançados de volta na água, que eles não servem para nada. Com essa história, Jesus ensinou aos discípulos que isso iria acontecer no fim dos tempos, que os anjos de Deus viriam e recolheriam as pessoas que são justas e que fazem a vontade do Papai do Céu. E ele levaria essas pessoas a um lugar de amor e bondade. Esses são os justos. Os justos são as pessoas que servem e obedecem a palavra de Deus. E por causa disso, elas herdarão o reino dos céus. As pessoas justas. Mas, tia, e as que não são justas? As que são desobedientes e que não servem a Deus? A Bíblia diz que para essas pessoas que não servem a Deus, só vai restar como recompensa a fornalha de fogo ardente. E ali elas sofrerão castigo eterno. Lá haverá choro e ranger de dentes, por causa do desespero de estarem perdidos e sem salvação. Isso vai acontecer com as pessoas que não servem a Deus. Assim como os peixes que foram recolhidos na rede, há muitos também que são chamados.
e até mesmo fazem parte de uma igreja. A Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É o que aconteceu na história que Jesus contou sobre os peixes. Os pescadores pescaram todo tipo de peixe, mas eles escolheram somente alguns. Isso vai acontecer no fim dos tempos. Só vai realmente para o céu aquele que serve a Deus de todo o seu coração. Então a gente aprendeu nessa lição que não basta somente a gente ouvir a palavra de Deus. Não basta somente a gente ouvir o evangelho. É necessário obedecer. Temos que obedecer a palavra de Deus. Isso sim é ser justo. Nós somos chamados de justos quando obedecemos aquilo que a gente escuta, que é a palavra de Deus. Os justos, eles não são que conhecem o evangelho, não. Não são que ouvem. São os só que ouvem ou que escutam o evangelho, mas são os que ouvem e colocam em prática. Estes são os salvos que herdarão o reino de Deus. E vocês também têm que obedecer a palavra de Deus. Tem que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tia, como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso ser justa? Respeitando os seus pais, respeitando os seus amiguinhos, obedecendo seus pais, seus professores, os mais velhos, fazendo as atividades de casa, é aquelas que a tia da escola lhe dá, aquela que a tia da EBD lhe dá, para você fazer em casa, né, nessa quarentena, ajudar o próximo, enfim, deve ser obediente e fazer tudo da melhor maneira possível para agradar ao Papai do Céu, pois certamente Jesus Cristo vai te dar uma recompensa. Deus dará uma recompensa para os filhos dele, aqueles que são justos, que ouvem e praticam a palavra de Deus. Deus está procurando em nós e espera de nós um coração verdadeiro, que ame Deus acima de todas as coisas, que não precisa receber algo do Papai do Céu, não precisa receber aquela bicicleta que tanto queria para adorar a Ele. Não precisa. Deus, Ele quer que estejamos de coração abertos à sua palavra. Deus quer que servimos a Ele pelo que Ele é nas nossas vidas e não pelo que Ele faz. E é isso que Deus espera de nós, crianças, que possamos ser pessoas justas, que ouvem a palavra de Deus e que praticam, que não vai só para a igreja, só para ouvir, ou só porque o papai mandou, viu? Mas possamos ser justos, porque há uma recompensa esperando por vocês. Há uma recompensa para os justos. Isso está na palavra de Deus, não é a tia que está falando. É a palavra de Deus. Que se formos justos, obedientes, perseverarmos até o fim, quando Jesus vier nos buscar, encontraremos Ele na glória. Amém, crianças? Vamos fazer uma oração encerrando a nossa aula? Feche seus olhinhos, cruze as suas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo por mais esta oportunidade de aprendermos da sua palavra. Feche os seus olhinhos, Papai do Céu. E eterno querido Deus, somos gratos de todo o nosso coração de aprender mais da tua palavra, de entender o que é ser justo, Pai, de entender aquilo que precisamos fazer para ir para o céu, que é ser obediente à tua palavra, é praticar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais esta aula. Obrigado, Senhor, por eu ter me dado a oportunidade de ensinar e também de aprender. Fica com cada criança, fica com cada família, livra de toda doença. E se tiver alguém doente, Pai, nessa família, que o Senhor venha trazer a cura e a restauração em nome de Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Um beijo, crianças, para vocês. Foi um prazer estar com vocês novamente e sintam-se abraçados pela tia Thalita, viu? Tchau, até a próxima.